Um bando de encontro que vem de lá, tem um pé na Bahia. É um berço Brasil crioulo, de negro filho da África. Hoje é dia de festa, tudo é paz e amor, e só lua e estrela clareou. A raça que não tem cor, na pele que tem a flor, no sangue quente na cor, eu canto em Urubá, é bonito, Senhor. Falar em 20 de novembro é falar de Zumbi dos Palmares. Não tem como negar a potência desse herói negro e pela representatividade que ele trouxe, né, da resistência, pela representatividade que ele trouxe, possibilitando uma vida diferenciada, uma vida com liberdade, uma vida sem castigos físicos, sem todas as agruras psicológicas de uma escravização tão cruel que foi a realizada pelo nosso país, né? Então, quando a gente faz essa referência a 20 de novembro, nós estamos nos referindo a essa possibilidade que, através dos quilombos, dos diferentes quilombos que existiam na época, mas essa referência de Zumbi dos Palmares com um quilombo de maior importância e de maior número de pessoas ali que conviviam. Sendo assim, quando a gente pensa em 20 de novembro e pensa nessa figura central de Zumbi dos Palmares, você está levando em consideração todo o processo que existia sim, mas que não era um processo tão potente, tão viável quanto a própria fuga para um quilombo. A própria carta de alforria não era possível à maioria dos escravizados, assim como a lei dos sexagenários ou mesmo a lei do ventre livre, eram instrumentos que não traziam uma real possibilidade para todos os escravizados. Era um instrumento que se constituía numa falácia, né? E aí sim a gente tem essa possibilidade da fuga e a fuga para um quilombo. Se a gente levar em consideração que o primeiro estado brasileiro a decretar oficialmente a abolição da escravatura foi Ceará, e que nessa época o próprio estado do Ceará já tinha cerca de 90% dos seus escravizados libertos, a gente está falando do quanto esses instrumentos legais eles não eram funcionais para a nossa população negra. Então, por isso, a gente tem aí, nesse processo de um país que precisa pensar em ainda que 2/3 de sua população vive com menos de um salário mínimo, e essa população é uma população negra, e também pensar que todas as agruras sociais, todas as vulnerabilidades sociais são destinadas ainda para essa população negra, por diferentes fatores, inclusive fatores históricos, nós estamos trazendo aqui sim a potência do 20, porque o 20 nos coloca nesse ambiente de resistência pura, nesse ambiente em que nos faz cada vez mais lutarmos por uma sociedade inclusiva e justa para a sua população negra. O 20 de novembro, de longe, é uma data comemorativa. Essa é uma data muito importante, é uma data para que possamos refletir, conversar e debater sobre um problema que afeta a população negra há centenas de anos no nosso país. O Brasil sempre negou o racismo e sempre se escondeu atrás do mito da democracia racial, sempre se escondeu, se escorou no discurso de país da miscigenação, país da mistura. Então essa sujeira sempre esteve debaixo do tapete, sempre esteve escondido no nosso país. Por isso não resolvíamos esse problema. Então 20 de novembro vem para tirar essa sujeira debaixo do tapete, vem para levantar novamente essas questões, colocá-las em debate, em pauta, para que as pessoas possam refletir
e tentar, no mínimo, minimizar os efeitos, os impactos do racismo estrutural na população negra brasileira, uma vez que uma pequena parte, que uma parte da população se beneficia com toda essa estrutura do racismo, aonde o dinheiro sai das mãos negras e vai para uma minoria branca, que é praticamente o mesmo sistema usado na época da escravidão. Porém, o Brasil enfrenta um grande problema, onde o racismo não é firmado por leis, e sim por costumes, por hábito. Então a gente precisa refletir para que certos hábitos sejam mudados, para que o Brasil possa melhorar como nação. Não há como melhorar sem levar em consideração metade ou mais da metade da população do seu país. Não dá para o Brasil avançar com uma minoria, sendo que fora da África, fora do continente africano, o Brasil é o lugar onde tem o maior contingente de negros no mundo e aonde o racismo estrutural faz o possível para que eles se mantenham na base da pirâmide, sustentando poucas pessoas em cima. Então o 20 de novembro ele é muito importante porque ele vem concretizar um momento de reflexão. As manifestações desse 20 de novembro de 2021, elas adquirem um outro caráter, né? Lamentavelmente, o índice de intolerância, de preconceito, de discriminação tem crescido, não só no Brasil, como no mundo. Na cidade de Campinas também não tem sido diferente. Isso se deve a um recrudescimento, né, de posições que desprezam as relações entre as pessoas, que desprezam o diálogo e a solidariedade. Por isso, celebrar a morte de Zumbi dos Palmares é mais do que uma luta do próprio movimento negro e das organizações que lutam contra o racismo. É uma luta de toda a sociedade brasileira, de todos os homens e mulheres que querem um mundo de justiça e de paz, que querem e sonham em luta por uma sociedade como pensou Martin Luther King, né? Que nós possamos um dia sermos julgados, todos nós, pelo nosso caráter e não pela cor da nossa pele. Que um dia as pessoas deixam de fazerem guerras, promoverem linchamento e o ódio em razão da cor da pele das pessoas. Como diria Bob Marley, eu quero ser tão importante para você como a cor dos meus olhos, né? Porque você vai me respeitar como eu te respeito. Então é hora de celebrar a vida, né? A pandemia mostrou também que fome, miséria e doença no Brasil tem cor. A maioria das 600 mil vítimas da pandemia no Brasil, lamentavelmente, são pessoas negras que não tiveram acesso adequado ao sistema de saúde. O Brasil convive com milhões de desempregados, em sua maioria também negros e negras. Nós convivemos com o feminicídio, que atinge também, na sua maioria, as mulheres negras. Nós temos o tema da violência contra a nossa juventude negra, que não pode ouvir a sua música preferida, não pode andar com a roupa que deseja e não pode circular nas periferias altas horas da noite, porque é confundido e, em muitos casos, é levado a óbito pela violência policial. A cada 23 minutos, no Brasil, um jovem negro é assassinado pela polícia. Por esse conjunto de ações, pela continuidade das políticas de ações afirmativas que tiveram na cotas, né, raciais, um exemplo importante, que promoveram a diversidade, que deram a todos homens e mulheres oriundos de escola pública e negros e negras o direito também de frequentar as melhores universidades do nosso país. É o caso da Unicamp, da USP, da Unesp, das universidades federais, que abriram as suas portas para que nós possamos formar talentos jovens, negros e negras. E com isso eles vão mudar também a história, não só das suas vidas, mas as histórias das suas famílias, das suas próximas gerações. Chegou a hora da gente frequentar a Casa Grande também. A senzala tem que ser fechada definitivamente e fazer uma nova abolição da escravidão, aquela que possa nos reconhecer como homens e mulheres portadores de direitos, nessa que é o maior país fora da África com um conjunto de populações negras. O Brasil é um pedaço da África no continente das Américas. Por isso, celebrar a vida e a luta de Zumbi dos Palmares é uma tarefa de todos os homens e mulheres de bem. Olá, eu sou Paola Miguel, vereadora da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou filha de mãe solo, sindicalista, então eu estava sempre participando das atividades políticas junto com ela, atos, reuniões, principalmente o dia 20 de novembro. Eu sou nascida e criada na periferia de Campinas, então eu fiz técnico em Química, fiz técnico em Informática, hoje eu sou formada em Engenharia de Computação.
E sempre que eu penso no dia 20 de novembro, eu lembro um dia de muita luta e muita reflexão. A cidade de Campinas foi uma das últimas cidades a abolir a escravatura, então é fundamental que a gente tenha um dia de reflexão sobre o que foram as políticas públicas para a gente chegar até aqui e principalmente o que vai ser daqui para frente. Como que a gente pode pensar numa sociedade antirracista, e isso pensando em projetos de lei, dentro do legislativo, dentro dos movimentos sociais, e como que a gente pode ter ações na sociedade para que a gente tenha o enfrentamento a esse racismo que é tão latente, principalmente para aqueles que são mais vulneráveis, que é a população negra que se encontra na periferia. Como que a gente pode ter uma cidade que seja igual em oportunidades para toda a sua população? Quando a gente fala de Brasil, a gente tem visto um retrocesso também, tem aumentado os casos de racismo, e é fundamental que a gente entenda que isso acontece justamente porque a gente tem a política nacional que não está olhando para a população negra. A gente tem um representante que ignora todas as nossas necessidades, que ignora todo esse racismo, e por isso a gente tem visto um crescimento das pessoas achando que elas podem dizer o que quiserem, inclusive ofender outras pessoas. Por isso que no próximo 20 de novembro é fundamental que a gente pense em como que a gente pode transformar a nossa sociedade numa sociedade antirracista e como que a gente pode diminuir o racismo no Brasil. Como é a consciência negra numa tecnologia que nós estamos, uma evolução que aviões cada dia mais evoluído, carro elétrico, uma evolução incrível, mas o racismo continua da mesma forma. Porque o ser humano quer racismo, não acredita de uma forma tão radical que a gente não consegue erradicar o racismo desse planeta ou da nossa cidade de Campinas. Veio aqui conscientizar que nós temos que fazer a conscientização do entendimento que somos iguais a todos, carregamos uma pele negra, mas por dentro temos coração, temos rim, temos sangue, suamos igual a qualquer um. Somos ser humanos, choramos. Mês da consciência negra, para provar que nós temos que ser melhor, temos que se matar de estudar para ser os melhores dos melhores, se matar nos estudos. A cota é necessária, muito. A nossa cidade de Campinas deve muito ao nosso povo. Não tem dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague do que foi feito lá atrás com a nossa ancestralidade, com o nosso povo escravizado. É necessário, sim, ter cota. Essa cota é necessária, muito importante para nós e para o amanhã, para os nossos jovens, para o meu neto. Não pode parar, ninguém pode dizer não. Tem que entender o entendimento. O que é racismo? Que ninguém quer falar, que ninguém fala, o racismo velado. O racismo que é a pior coisa que existe no planeta. Só quem passa racismo dói. Dói a alma, dói o coração. A gente chora, não importa a nossa idade, mas machuca no fundo da nossa alma o racismo, a intolerância religiosa, a homofobia. Vamos dizer a partir de agora não. Vamos berrar? Vamos berrar. É necessário que a gente berre, é necessário que a gente grite, é necessário que a gente coloque a nossa cara. Não temos que ter vergonha, não temos que ter vergonha nenhuma. Somos negros, temos cabelos maravilhosos, temos negra linda, uma mais linda do que a outra. É um mês da conscientização, mas temos que passar o ano todo cobrando política pública do governo. O governo tem que fazer as políticas públicas para o nosso povo. É necessário. E essa necessidade que nós temos, né, é obrigação deles nos dar. Não estamos pedindo nada.
nada a ninguém, a não ser os nossos direitos, que temos direito. Queremos o nosso povo negro não na faxina, não como segurança. Queremos eles como advogado, engenheiro, técnico de edificações, médico. Queremos eles como deputado, queremos eles como comandante da polícia e do exército. Queremos sim estar no mesmo espaço que todo mundo tem, sem diferença de salário, sem ignorância nenhuma. O racismo é uma erva daninha que faz mal ao ser humano. Porque uma criança, ela nasce dando risada, ela ama o outro ser humano. Quem cria isso é a própria família, o amor. O amor é importante, é os valores que é importante. E esses valores têm que ser construídos nessas famílias. Porque a nossa, valores, a gente já nasce como se defender do racismo. Preto não pode dar carro zero porque é bandido. Negro não pode ter um carro zero porque é bandido. Não pode. Não podemos ser confundidos. Nós somos ser humano. Não dá mais. Vamos conscientizar, vamos respeitar a nossa religião, a nossa religiosidade. Veio da África, com tanta cultura, com tanta riqueza que ninguém conhece. Mas para criticar, tem muitos. É fácil criticar alguma coisa que você não conhece. É fácil jogar pedra naquilo que você nem sabe que está jogando. Então, antes de você criticar, antes de você jogar uma pedra, pense. Conheça as outras religiões, conheça a nossa religião matriz africana, conheça a Umbanda, conheça o Candomblé, conheça a Mesa Branca, conheça o Bezerro. Não importa quem é, mas conheça com respeito. Respeito que queremos. O maior futuro, o futuro que está chegando é o respeito. E nós temos que fazer essa mudança para os nossos jovens ter espaço e vitória lá na frente. Eu espero que isso aconteça. Talvez meu neto vai ter que brigar muito para conquistar o espaço para os filhos deles, para os meus bisnetos. Mas por isso que estamos aqui nesse exato momento, para ter o entendimento e a compreensão para dizer não ao racismo e ter consciência que temos que estar na frente de uma luta. Uma luta que nunca para ser reconhecido. E esse reconhecimento é necessário no século XXI? Não pode. Temos que dizer não ao racismo. Temos que ter o entendimento, o amor, o respeito. Para finalizar, a gente, eu, você, qualquer ser humano, quando a gente está perdido, a gente vai na fé. Não importa seu Deus, não importa que você pede para o seu Deus vitória. Mas nesse bom momento você não sabe a cor do seu Deus. Você não sabe quem é o seu Deus. Se ele é branco, se é azul, se é preto. Você imagina, mas você não tem ideia. O céu é aqui, o céu é na África, o céu é na Europa, o céu é na Argentina, são todos iguais. A chuva que cai aqui, cai no planeta. Então não há diferença de nós, somos todos iguais. Pense e analise. A grande diferença, quem vai fazer é eu, é você, é todos nós. Axé. 20 de novembro, ele foi criado para que nós possamos refletir dentro da nossa história e dentro da nossa ancestralidade. Esse 20 de novembro vai ser diferente,
porque na verdade a pandemia trouxe para nós que devemos pensar o que somos e que história nós queremos construir e que história nós queremos deixar para os nossos descendentes, principalmente nós, a comunidade negra e de ancestralidade africana. Então eu convido todas e todos para que participe, se confraternize, porque é um momento de lembranças, de tristeza por conta de tantos desencarne, mas também é tempo de dizer que nós podemos fazer um mundo melhor. E nesse momento eu digo que o 20 de novembro de 2021 é para pensar um mundo melhor. O que nós podemos fazer para ser melhor, sem preconceito. Melhorar a nossa convivência um com o outro. E trabalhar o amor, gente. Trabalhar o amor. Será que ainda sobrou um pouquinho de amor? Com tanta dor, será que a gente conseguiu despertar um pouquinho de amor um para o outro? E sem raça, cor e religião. Esse é o meu pensamento do 20 de novembro. É dia de pensar amor e ancestralidade. Consciência negra significa reconhecer e valorizar a luta dos negros, a cultura negra brasileira e suas contribuições para a constituição de nossa sociedade. No dia 20 de novembro, que além de homenagear as culturas e luta do povo negro, reforça a importância da sociedade como um todo refletir e agir para combater o racismo estrutural no nosso país. E a partir daí, entender e combater e dizer a toda a nossa sociedade que racismo é crime. Num país que se diz não racista, mas um país de tanta diversidade de pessoas, a gente tem que ter do mês de consciência negra, né, para chamar atenção para a luta antirracista e para chamar atenção para o aumento do racismo de uns 3 anos para cá, que tem sido escancarado, violento, cheio de ódio para uma população que também é brasileira e que ajudou a construir esse país, né? Então, é preciso que a gente olhe os dados, que a gente possa ver o que é que acontece com esse país e que todo mundo se torne antirracista, né? Quando a gente vai ver a juventude brasileira que morre nesse país, de 10 jovens, 8 são jovens negros e o governo não sabe explicar por que mata tantos jovens. E aí, quando a gente vai ver o número de feminicídio no país, que aumenta também horrorosamente, e aí, quando você vai ver a estatística, mais mulheres negras morreram do que mulheres brancas. Quando a pandemia escancara um racismo institucional, né, que permeia aqui o SUS, que transversaliza o SUS e que faz com que mais idosos negros tenham morrido nessa pandemia, mais adultos negros, mais jovens negros tenham morrido nessa pandemia. E por que isso? Né? Porque existe um racismo estrutural que está nas entranhas do Estado e que o governo não dá conta de resolver, de fazer políticas públicas que possam beneficiar esse povo e que possa aumentar a questão dos direitos humanos no sentido da luta antirracista. Todos nós temos que ser antirracistas para que esse país desenvolva, seja incluso para brancos, pretos, indígenas e orientais. Todos nós fazemos parte dessa construção desse país. E é só isso que nós queremos. Viva Zumbi, viva Dandara e vidas negras importam. Eu vim de muito longe, em um navio negreiro, conhecido como tambeiro, que aqui desembarcou. Viemos todos amontoados, sem comida e sarpado. Vim aqui para ser escravo, apanhar sem merecer. Fugi para o mato, fui para as terras de Palmares, aonde Zumbi era o rei. E lá eu aprendi que um guerreiro não se entrega, que até na hora da morte tem que lutar para viver. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo
dos tambores de atabaque. Contaram que meu avô veio de Luana com mercadoria de baixo preço. Plantaram o campo ao senhor do engenho novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois meu avô brigou como danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira? Ou na faca? Escreveu no leu, o pau comeu. Não foi o pai João humilde e manso. Mas mesmo vovó não foi brincadeira. Na Guerra dos Malés, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, a capoeira e o sambalenço rural paulista. Eu gostaria de trazer uma reflexão de uma citação que eu gosto muito, que é o rememorar, que é preciso rememorar para transgredir. Então, no dia de hoje, é preciso rememorar os nossos zumbis, as nossas dandaras, é preciso rememorar os nossos guerreiros e nossas guerreiras, é preciso rememorar os nossos ancestrais, os nossos encantados, das lutas, das conquistas, daqueles que vieram antes e que estão tão presentes no dia de hoje. É transgredir rememorando o nosso quintal, o meu quintal, o lugar da onde que eu vim e carregando comigo para onde quer que eu vá, levando a nossa história, levando a nossa memória e sendo estas contada por nós, daqueles que esteve presentes e ainda estão presentes entre nós. É transgredir. Valeu, Zumbi. Estamos juntos. Axé a todos. Sou professor da Rede Municipal de Educação de Campinas. Atuo na MFE Josiel Alves Pereira. Há 10 anos eu venho atuando nessa unidade escolar para pensar o fazer sobre o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Sou editor do Informa Africativo, que é uma publicação que se destina a sistematizar e indiciar o processo vivido com essa temática ao longo desses 10 anos. Sou membro do CONEPA, Coletivo Negro com Práticas Pedagógicas em Africanidades, um coletivo de professores e profissionais da educação que se permite pensar para além das burocracias e vivenciar uma proposta alargada, ampla, de ser negro e pensar currículo no cotidiano da escola. Sou membro e doutorando pelo GPEC, Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Continuada, da Unicamp, e há 15 anos estudo, pesquiso e penso também a formação de professores e o trabalho pedagógico, através das narrativas e buscando aprimorar o registro escrito, a oralidade e todo esse conjunto de possibilidades que é o fazer pedagógico e a formação de professores, no sentido, primeiro, da minha formação e do diálogo que é possível ser estabelecido com todos os professores da unidade escolar. O racismo existe, a luta de negras e negros brasileiros fizeram com que o país admitisse o racismo, pensasse que o racismo é estrutural e apontasse para lutas coletivas para que negras e negros saíssem dessa situação
que nós fomos colocados a partir do pós-abolição. Então, 20 de novembro, pensar 20 de novembro é pensar a luta dos movimentos negros organizados para demarcar que, primeiro, que nós, negros e negras, temos história. Segundo, que é preciso transformar essa realidade que nos colocaram. Então, 20 de novembro, pensar em Zumbi de Palmares, pensar num espaço de resistência, é pensar também na nossa ancestralidade, que a nossa força vem de nossos ancestrais, e pensar que nós, enquanto brasileiras e brasileiros, precisamos romper com esse tipo de opressão para pensar na autonomia e na verdadeira independência que nosso país tão rico, tão cheio de pensamentos plurais e tão cheio de diversidade deve ter. Então, 20 de novembro para nós deve ser um dia de luta e reflexão. E pensando nisso, eu participo desde os 17 anos do Festival Comunitário Negro Zumbi, que é uma organização popular e que acontece no interior do estado de São Paulo há 42 anos, né? E essa organização é uma organização político-cultural. Dia 20 de novembro, dia importante para a luta de resistência negra, dia criado por Oliveira Silveira e por um coletivo de negros e negras do Rio Grande do Sul. É uma data importante, uma data onde nós resistimos, nós como povo preto, resistimos e queremos reafirmar que a luta antirracista ela precisa ser sempre lembrada, não apenas no dia 20 de novembro, mas em todo o ano, em todo o calendário. É preciso a gente reafirmar a luta antirracista, é preciso que nós pensemos um novo projeto de país, no qual a população negra que veio da diáspora africana seja de fato reconhecida como parte desse país. É preciso, portanto, que nós reafirmemos nessa data, mas não apenas nessa data, que nós reafirmemos a importância da população negra no Brasil. É importante que a gente sempre paute a política pública do país em vista de uma restituição histórica. É importante que nós pensemos o Brasil, incluindo nós, pretos e pretas. É importante que a gente reafirme que o Brasil ele foi construído também com a população negra. E até hoje nós sofremos racismo. Até hoje a gente luta para ter igualdade, para ter lugar ao sol. Por conta disso, o 20 de novembro é extremamente importante. É importante para a gente lembrar dessa agenda política. É importante para que nós reafirmemos, juntos e juntas, que nós somos negros, negras e temos orgulho disso. Temos orgulho de nossas raízes, temos orgulho de nosso passado e temos orgulho de construir o Brasil. O 20 de novembro é extremamente importante para que nós pensemos, juntos e juntas, um Brasil plural, um Brasil também preto. Sendo uma mulher negra, trabalhando diariamente com pautas ligadas à questão racial no Brasil, eu queria trazer aqui a minha visão sobre o Dia da Consciência Negra.
Todos sabemos que o Dia da Consciência Negra é uma homenagem a Zumbi dos Palmares e que é um dia para a gente refletir sobre negritude, sobre racismo e sobre tudo que envolve o negro no Brasil e o que enfrentamos desde a abolição da escravidão até os dias atuais. Mas, além disso, na minha visão, né, de quem trabalha diariamente com isso, eu faço um convite à reflexão também sobre como enxergamos o progresso em relação ao negro no Brasil. Como enxergamos as políticas públicas que foram construídas até os dias atuais e como enxergamos como o Poder Judiciário e a sociedade lida com as questões relacionadas ao racismo no Brasil. E é claro que falar sobre consciência negra é muito mais do que falar só sobre racismo, mas eu acho importante a gente não se desconectar disso, né? Ainda que seja muito importante falar sobre valorizar o negro, falar sobre as nossas conquistas, eu faço esse convite ainda mais à branquitude, né? Que se reflita sobre o quanto de avanços tivemos, para que, percebendo que ainda não foi suficiente, que a gente ainda precisa de muita luta e de muitas mãos somando nessa luta, para que a gente consiga pressionar ainda mais a sociedade em busca de mudança, para que a gente consiga reagir ainda mais às forças opressoras e para que a gente consiga valorizar ainda mais a luta daqueles que vieram antes de nós. Sou Ademir José da Silva, advogado, presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da UAB Campinas. Sou também membro coordenador da mesma comissão junto ao Conselho Estadual e membro consultor junto ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Neste momento, eu quero lhes convidar para refletirmos sobre a importância do Dia da Consciência Negra para todos os brasileiros. O Dia da Consciência Negra é o resultado da luta incansável do movimento negro e de negros em movimentos, que desde que o primeiro aqui chegou, por volta de 1534, fruto de um sequestro continuado por mais de 350 anos, trazendo homens e mulheres, oriundos do continente africano, considerados seres sem alma, submetidos ao trabalho de sol a sol, na prestação de riquezas de forma perpétua, autorizados por um documento do Papa Nicolau V ao rei de Portugal, D. Afonso V. Esse documento, chamado Bula Papal Dum Diversas, datado de 18 de junho de 1454. No entanto, nunca se transformaram com tal situação. Essa população nunca se conformou com tal situação e resistiram, onde o maior exemplo foi o Quilombo de Palmares, que durou de 1595 a 1695, portanto 100 anos, como espaço de livre convivência de nativos, negros, judeus e até portugueses, quando foi derrotado pela 14ª tentativa das Forças Armadas Portuguesas, que haviam sido derrotadas em todas as vezes anteriores. Ao longo destes 100 anos, na queda de Palmares, seu maior líder, Zumbi, foi morto, esquartejado e sua cabeça exibida para todos como forma de intimidação. Além da morte de Zumbi dos Palmares, nós tivemos a morte de mulheres como a Qualtune, a Cotirene e muitas outras grandes guerreiras. A queda de Palmares não foi o fim. Foi a chama do ideário de liberdade que espalhou por todo o território denominado Brasil, criando inúmeros quilombos como espaços de resistências nas mais variadas formas possíveis ao longo de 300 anos, que em 1995 culminou com a Marcha a Brasília
pela imortalidade de Zumbi dos Palmares. E o dia 20 de novembro, da morte de Zumbi, ser comemorado como dia de reflexão para todos os brasileiros sobre a importância da contribuição do negro na construção de riquezas e da nação brasileira. Entretanto, essa concepção nunca foi assumida pelo Estado brasileiro, pelo poder público, pelo poder econômico e pelo poder político. E, por consequência, grande parte da população brasileira por desinformação ou conveniência, relegando essa tarefa à população negra, que sempre foi a solução para a produção de riquezas, única razão de sua existência no Brasil, e passa a ser considerada como problema, porque os negros no Brasil, nenhum deles foram imigrantes. Todos foram produtos de um sequestro. Cabe lembrar que o dia 13 de maio tornou-se feriado nacional de 1888 até a década de 1930, pois, embora uma abolição inconclusa outorgou aos negros o status jurídico de cidadãos. Feriado que foi revogado pelo decreto do então presidente Getúlio Vargas. O feriado do 13 de maio foi transferido para o 1º de maio como o Dia do Trabalhador, sob a alegação de que não poderia ser um dia de comemoração de apenas uma parte dos brasileiros, e sim de todos os brasileiros, numa demonstração de desprezo e da não valorização da população negra e do seu trabalho, da sua contribuição na construção das riquezas dessa nação. O Dia da Consciência Negra é fruto da luta do movimento negro organizado, como a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro com Abdias do Nascimento, e mais enfaticamente a partir da década de 1970, culminando com a Marcha a Brasília pela Imortalidade de Zumbi dos Palmares, com muitas organizações como o Movimento Negro Unificado, como o Congresso Nacional Afro-Brasileiro. E hoje o Brasil comemora-se o feriado de 20 de novembro por aproximadamente 15 estados e quase mais de 800 municípios, sendo que em nem todos é feriado nacional. Ressalta-se que a sociedade civil organizada, as instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, que em 2014, ao criar a Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, determinou que deveria ser inserido no calendário da advocacia brasileira o mês da consciência negra e o dia 20 de novembro ser dedicado à reflexão sobre o passado, as conquistas, o papel e a inserção do negro na sociedade brasileira. Neste ano, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou a paridade de 50% da participação de mulheres em toda a sua administração, suas diretorias, em todos os espaços de mando, e 30% para negros, homens e mulheres. E agora, recentemente, aprovou o censo para verificar onde estão os negros na sua grade de direção. Qual é a mobilidade, qual tem sido a mobilidade desses povos. Portanto, o Dia da Consciência Negra deve ser para a reflexão e ação de todos os brasileiros, indistintamente na busca da igualdade material de fato e de direito para a maioria da população brasileira. Eu termino a minha fala trazendo aqui duas mulheres lutadoras. A doutora Diva Zito é conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela diz que estes que dizem que a luta pela igualdade racial no Brasil é mimimi, ela diz:
Mimimi, para nós, é miado de gato engasgado. Outra mulher muito importante, professora Maria Sueli, da Universidade Federal do Piauí e secretária da Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra, que diz: todos os dias, quando eu vou dormir, eu pergunto o que eu fiz hoje para diminuir a desigualdade, para diminuir o racismo neste país. E quando ela levanta, ela faz a mesma pergunta: o que eu vou fazer hoje? Então eu concluo essa minha fala dizendo que não basta não ser racista. É preciso se combater o racismo. E não basta também sermos negro único ou mulher única. O que é o negro único ou a mulher única? É sempre alguém que tem espaço de poder nesse país dizer que ele tem um amigo negro ou uma amiga negra, né? Quando é questionado sobre o que ele tem feito para diminuir essa desigualdade. Então, o 20 de novembro é um dia para a reflexão de todos nós, homens e mulheres, juntos. E vamos lutar para termos um Brasil mais igual, um Brasil para todos. Quando nasci, era preta. Na minha cidade, cresci preta. Lá no meu país, nem brasileira mais eu sou preta. Na sala de aula era eu e mais uma preta. Na graduação, eu ingressei preta. À busca de novas oportunidades de trabalho, cheguei preta. Por algumas portas entrei preta. Por outras, de tão preta, nem me chamaram. Mas, quando eu publiquei meu primeiro texto, virei jornalista. Quando me viram útil, virei profissional disputada. Mas nas discussões sobre salários, voltei a ser preta. Nas avaliações de desempenho com pós-graduação e bom texto, continuei preta. Tornei-me escritora a convite de uma mulher preta. Tentaram mudar o meu status, mas continua preta a minha velha essência. Eu teria desistido da luta coletiva e humana se não fosse a minha consciência preta. Não há consciência humana por parte de quem não abomina o racismo. A luta contra o racismo não é individual, ela é social, é coletiva. Não podemos mais ficar falando entre nós. Quem precisa discutir racismo é quem nunca sentiu na pele, né? Eu me amo. Eu acho que quem precisa se resolver é quem não sabe o que é isso. Para um mundo de justiça, de fraternidade e de convivência pacífica e respeitosa entre as pessoas, se é preciso lutar para que haja justiça, para que não exista nenhuma forma de discriminação, vamos lutar com poesia, palavras lanhadas, dandaras de hoje, sentenças de ontem, chibatas na letra, no verbo, no eito, jorradas no sangue, na boa aparência, na cota do opróbrio, no lanho do peito. Zumbis de agora, em ritos sumários, servindo à morte na praça sem luz, enfeitam favelas, vielas, sarjetas, decretos fardados em tumbas sem cruz. Palavras lanhadas, estala chibata, e geme dandara, e geme zumbi, e geme a senzala, tremei, Casa Grande, Palmares, meu Deus, Palmares é aqui.
A raça que não tem cor, na pele que tem a flor, no sangue quente na cor. Meu canto é Yorubá, é bonito, Senhor. A raça que não tem cor, na pele que tem a flor, meu sangue quente na cor. Meu canto é Yorubá, é bonito, Senhor.